Olá, pessoal! Agora nós vamos, neste vídeo, falar sobre a racionalização de denominadores. Bom, o que quer dizer essa racionalização de denominadores? Bom, na matemática, a gente não deixa uma radiciação, um número irracional no denominador de uma fração, certo? Então, racionalização significa o quê? Não deixar radicais no denominador. Então, nós temos aqui 7 sobre raiz de 3. Raiz de 3 é um número irracional e ela está no denominador. Então, nós temos que arrumar uma forma de tirar a raiz, esse radical, do denominador. Como que nós vamos fazer isso? Vocês já perceberam que, olha só, raiz de 3, se eu multiplicar por ela mesma, porque aqui é raiz quadrada, então eu preciso que o expoente do 3 se torne um expoente 2, para poder eu tirar da raiz e ser um número racional, certo? Então, se eu multiplicar a raiz de 3 pela raiz de 3, nós vamos ter raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado, nós já vimos que o expoente vai vir aqui para dentro do radical e o expoente 2 com índice 2, isso vai dar 3, certo? E aí não tem mais raiz, certo? Vai ter um número que é racional ou natural neste caso, certo? Então, percebemos que para tirar esse radical daqui, eu preciso multiplicar essa raiz de 3 por ela mesma para poder excluir essa raiz aqui do denominador. Preciso ter uma multiplicação no denominador. Mas se eu multiplicar somente no denominador, vai mudar completamente a nossa fração. Então, o que precisa acontecer? Nós vamos relembrar o conteúdo lá de frações equivalentes. A gente já viu que para encontrar frações equivalentes, eu preciso multiplicar ou dividir o numerador e o denominador por um mesmo número para que seja equivalente. Por exemplo, a fração 2 quartos. Para eu encontrar uma fração equivalente a 2 quartos, eu posso dividir aqui, ó, o numerador e o denominador por 2. Mas aí eu preciso dividir pelo mesmo número, o numerador e o denominador. E aí, dividindo aqui pelo mesmo número, nós vamos encontrar uma fração equivalente. 2 dividido por 2, 1. 4 por 2, 2. Né? 1 meio. 1 meio é uma fração equivalente a 2 quartos. Se eu quisesse encontrar uma outra fração equivalente, se já é equivalente a 1 meio, eu posso aqui multiplicar por um número que eu quiser, em cima e embaixo, para que seja equivalente. Multiplicar por 5, o numerador e o denominador, certo? 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. Então, 5 décimos é equivalente a 1 meio e também é equivalente a 2 quartos, certo? São frações equivalentes. E aqui com radicais, nós vamos utilizar esse conceito para poder resolver isso aqui e tirar essa raiz do denominador, encontrando frações equivalentes. Então, nós vimos que se eu multiplicar por raiz de 3, o denominador, eu vou tirar esse radical do denominador. Porém, para que seja uma fração equivalente, eu preciso multiplicar o numerador também por raiz de 3, certo? Então, 7 raiz de 3, ele vai ser multiplicado o numerador, né? Raiz de 3 e o denominador pelo mesmo número. Então, a gente vai multiplicar no denominador por raiz de 3 e o numerador também será multiplicado por raiz de 3, certo? E aí vai ficar o seguinte, 7 vezes a raiz de 3, 7 raiz de 3. Raiz de 3 vezes a raiz de 3, nós já vimos que fica 3, porque vai dar a raiz de 3 ao quadrado, expoente igual ao índice, né? 3, certo? Conseguimos tirar o radical do denominador, e é uma fração equivalente à primeira, certo?
Agora aqui nós temos, ó, 5 dividido por raiz cúbica de 2. E aí, uma raiz cúbica, nós vamos ter que multiplicar aqui raiz cúbica de 2 por quanto para tirar essa raiz? Nós vimos que o expoente do 2, ele vai precisar ser 3 para poder a gente tirar o radical daqui. Então, para que o expoente seja 3, olha, o expoente aqui já é 1. Se eu multiplicar aqui dentro o radical 2 elevado a 1 por 2 ao quadrado, olha, 2 elevado a 1 vezes 2 ao quadrado, nós vamos ter, repete a base, lá a potência. E somos o expoente, 1 mais 2, 3. Nós vamos encontrar 2 ao cubo e 3 aqui é a mesma coisa do índice, certo? Então, nós vamos, neste caso, como o índice é 3, nós vamos precisar multiplicar o numerador e o denominador, raiz cúbica de 2, por raiz cúbica de 2 ao quadrado, para que o expoente do radicando fique ao cubo. Olha só como vocês vão ver. Bom, nós vamos multiplicar numerador e denominador por raiz cúbica de 2 ao quadrado, para que eu consiga um expoente elevado a 3, certo? Um expoente 3. Então, 5 vezes a raiz cúbica de 2 ao quadrado, 5 raiz cúbica de 2 ao quadrado. Agora, no denominador, a gente sempre tem que olhar para o denominador. No denominador, nós vamos ter raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 2 ao quadrado, certo? Estou fazendo passo a passo para vocês perceberem. 5 raiz cúbica de 2 ao quadrado, que é 4, né? E agora aqui, nós vimos pela radicação que como o índice é igual, nós vamos poder multiplicar tudo aqui dentro de uma só, né? Raiz cúbica de 2 vezes 2, que é esse aqui, vezes 2 ao quadrado, né? Então, olha, vou até mudar aqui 5 raiz cúbica de 4, né? 2 ao quadrado é 4. E no denominador vai ficar raiz cúbica de 2, ó, multiplicação de potências de mesma base. O expoente aqui é 1. 2, repete a base, somos expoente. 1 mais 2, 3. Olha, expoente igual ao índice, vai restar somente o que está dentro. Então, é 5 raiz cúbica de 4 dividido por 2. Conseguimos retirar o radical do denominador e ficou um número racional, certo? A intenção é sempre tirar a raiz, que não fique a raiz quadrada no denominador, certo? Agora aqui, ó, o denominador é uma soma. E nós acabamos de ver no vídeo anterior que a soma, o produto da soma pela diferença sempre vai ser um número, o primeiro número ao quadrado e o segundo número menos o segundo número ao quadrado. Não vimos isso? Bom, vou falar para vocês. O produto da soma pela diferença. Aqui nós temos uma soma, certo? 5 mais raiz de 3. Soma, e esse produto vai ser multiplicado pela diferença. Diferença é a subtração. 5 menos raiz de 3. Quando eu multiplicar esse denominador que tem uma raiz quadrada aqui pela diferença, essa soma pela diferença, nós já vimos no outro vídeo. É só distribuir, ó. 5 vezes 5, 25. 5 vezes raiz de 3, menos com mais, menos. 5 raiz de 3, né? E agora, raiz de 3 vezes 5, mais com mais, mais. 5 raiz de 3, mais com menos, raiz de 3 vezes raiz de 3 ao
quadrada, raiz quadrada de 3 ao quadrado. Então, nós vamos ter aqui 25 menos 5 raiz de 3 mais 5 raiz de 3, 0, menos raiz de 3 ao quadrado, expoente igual ao índice, sobra 3. 25 menos 3, 22, certo? Então, se tornou um número, quando eu multiplico a soma pela diferença, se tornou um número sem radicais, um número natural. Então, aqui, para esse denominador 5 mais raiz de 3 não ter mais esse radical aqui, nós vamos precisar multiplicar o numerador e o denominador pela diferença. Aqui nós temos a soma, nós vamos precisar multiplicar pela diferença, certo? Então, a diferença é 5 menos raiz de 3. E o numerador também terá que ser multiplicado por 5 menos raiz de 3. Tudo bem? Então, vamos lá. 3 vezes tudo isso aqui, vamos distribuir. 3 vezes 5, 15. 3 vezes menos raiz de 3, mais com menos, menos. 3 vezes raiz de 3, 3 raiz de 3. Certo? E aí, nós vimos que esse produto da soma pela diferença, eu fiz aqui embaixo, deu 22. Né? Esse produto, multiplicação de 5 mais raiz de 3 vezes 5 menos raiz de 3, vai dar um número natural, certo? Neste caso, vai dar 22. Certo, pessoal? Então, quando tem uma soma no denominador com radicais, nós vamos precisar fazer a multiplicação pela diferença desse número para tirar esse radical daqui. Vamos ver outro exemplo? Nós temos aqui 5 dividido por raiz de 11 menos a raiz de 7. Bom, a gente viu que para tirar um radical aqui de índice 2, raiz quadrada, a gente precisa multiplicar soma pela diferença. No caso aqui, nós temos uma diferença. Então, nós vamos ter que multiplicar pela soma desses dois números. Nós temos a diferença desses dois números. Para tirar esse radical do denominador, vamos ter que multiplicar pela soma. Ou seja, 5 dividido por raiz de 11 menos a raiz de 7 vai ser multiplicado numerador e denominador pela soma desses dois números, ou seja, raiz de 11 mais raiz de 7. E o numerador também, raiz de 11 mais a raiz de 7, certo? Então, nós vamos ter 5 vezes raiz de 11, 5 raiz de 11. Mais com mais, 5 vezes 7, 5 raiz de 7, certo? E aqui o denominador vou fazer a parte. Nós vamos ter multiplicação, raiz de 11 menos a raiz de 7 vezes a raiz de 11 mais a raiz de 7. Se a gente quiser fazer a distribuição, raiz de 11 vezes raiz de 11 ao quadrado. Raiz de 11 vezes a raiz de 7, e aqui nós temos positivo com positivo, vai dar positivo. Raiz de 11 vezes a raiz de 7. Menos raiz de 7 vezes raiz de 11, mais com menos, menos raiz de 7 vezes a raiz de 11. Menos com mais, menos raiz de 7 vezes raiz de 7, raiz de 7 ao quadrado. Então, teremos aqui raiz de 11 ao quadrado, expoente igual ao índice aqui, sobra um número, certo? Mais raiz de 11 vezes 7, menos raiz de 11 vezes 7, tenho e devo a mesma coisa, então, zero. Menos raiz de 7 ao quadrado, expoente igual ao índice, sobrou um número. Então, 11 menos 7, 4. Então, o denominador aqui será 4. Tudo bem, pessoal? Então, ficou assim, 5 raiz de 11 mais 5 raiz de 7, dividido por 4,
que é o produto da soma pela diferença, e conseguimos racionalizar esse denominador, ou seja, tirar a raiz, os radicais do denominador. Beijinho, pessoal, até o próximo vídeo.